Aí. Boa tarde, galera! Estamos aqui mais uma vez para falar para vocês aí que tem muita novidade aqui. Como sempre, nosso carro-chefe aqui é a Caixa Econômica, porque é o banco que mais tem estoque. Estou mostrando para vocês aqui o calendário de licitações aberta e de leilões da Caixa, que geralmente tem todos os dias às 16 horas. Aliás, às 10 horas da manhã. O leilão geralmente começa às 10 horas, geralmente não tem hora para acabar, enquanto tiver gente disputando, ele começa geralmente no lote 1, e aí o céu é o limite. Por exemplo, amanhã é dia 5. Dia 5 vai estar no Isaías Leilões. Por quê? É um imóvel que começou lá no dia 1º de dezembro. Os imóveis que não venderam nesse lote vão estar disponíveis amanhã, 5/12, no Isaías Leilões. Então, assim que funciona o leilão da Caixa, que são 5 modalidades. Então, vocês lembram que o leilão ele começa, só para a gente relembrar aqui, é a linha do tempo. Como que é essa linha do tempo aqui? Vamos relembrar aqui para vocês entenderem. Então, ele, por lei, ele tem que passar pelo primeiro leilão. Esse leilão que vai ter amanhã, ele já passou pelo primeiro leilão. O que não vendeu vai ter no segundo leilão. Então, ó, como que a gente faz aqui? A Caixa disponibiliza para a gente aqui, ó. Que no caso é o Isaías Leilões. Eu vou pegar aqui e vou abrir o site para a gente ver o que tem disponível no Isaías Leilões. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também para vocês, no decorrer, como que acha os imóveis, por exemplo, só do estado de São Paulo. Então, aqui, ó, é o Isaías Leilões, a Caixa só deu o site para a gente. Então, aqui você pode verificar que vai ter o do dia 5, já tem outros leilões, é uma parceria da Isaías com a Leilões Cerulli, que vai estar aqui dentro do próprio site dele. Então, de amanhã, sexta-feira, que começa às 10 horas da manhã, são 600 imóveis. Então, como que você faz para você fazer o seu cadastro para você comprar? É você, o quanto antes de aprovar o seu crédito na Caixa, para aqueles leilões que no edital ou na página da venda estiver falando que aceita financiamento, você não vai deixar para a última hora. Duas coisas você não pode deixar para a última hora, que é a habilitação no site do leiloeiro e também aprovar o seu crédito, porque como que você dá um lance e se Deus o livre descobre depois que o banco não aprova o seu crédito, aí vai ficar complicado, porque isso aqui é diferente da venda online, venda direta online, você deu o lance, você vai ter que honrar o compromisso com o leiloeiro. Para quem não sabe como é que funciona, são 600 imóveis nesse lote, começa amanhã às 10 horas. Aí, ó, mais ou menos funciona assim. 10 horas começa, se ninguém deu lance nesse imóvel, ele já passa para o próximo ali, geralmente em torno de 1 minuto. Agora, quando tem disputa, aí geralmente eles esperam em torno de 2 minutos, depende do leiloeiro. A Caixa, vocês sabem como é que funciona, lá geralmente é 5 minutos a prorrogação da Caixa. Como aqui são muitos imóveis, então acaba que geralmente é 1 minuto. Só que tem um detalhe, eles vão passando para o próximo lote, e se esse aqui enroscar, ele não termina enquanto a última pessoa não se entregar. Então, é uma disputa. O diferencial que a gente vê, ó, vocês podem ver aqui, que isso aqui já é a continuação do imóvel no primeiro leilão. Então, ó, esse aqui a pessoa pagou a conta, está assustado, isso quer dizer que a pessoa fez alguma renegociação, buscou um acordo, e aí é o direito que a pessoa tem, aí o imóvel é assustado. Ou a pessoa, às vezes, entrou com recurso e está ganhando tempo, mas se ele não honrar o compromisso, volta para o leilão de novo. Porque não tem cabimento a pessoa comprar e não pagar um imóvel de alienação fiduciária e ficar morando no imóvel lá, não tem direito. Então, você pode ver, ó, como o Brasil, em ordem alfabética, começa com AC, porque lá no Acre. Aí, por isso que o São Paulo geralmente é por último, porque a letra começa com S, SP. Então, assim que funciona. Começa pelo Acre, aí depois vai, no caso aqui, ó, vai ter só um imóvel no Acre, depois vai para Alagoas, e aí aqui começa Maceió, então é só para vocês entenderem. Então, ó, tira o print aqui, ó, para vocês saberem o mês inteiro onde que vai estar os leilões da Caixa. Eu tive a curiosidade de contar quantos imóveis ia ter esse mês, vai ter 8.441 imóveis esse mês de dezembro.
Então, ó, começou dia 1º, vai ter leilão até dia 18 de dezembro. Então, a Caixa provavelmente já sabe que vai ser a data festiva de Natal, essa época, então vai ter leilão até o dia 18. Agora, só que tem um detalhe: o site não para. Aqui eu estou falando só dos imóveis que estão entrando esse mês. Porque se você entrar agora lá no site da Caixa, vai ter mais de 30 mil imóveis. Então, isso não para. Inclusive, esses aqui que não vão vender, vai chegar um momento que eles vão estar na forma direta com a Caixa, que é a venda online. Inclusive, você olhar aqui, ó, por que que é isso? Para quem, só para reforçar, quando o imóvel não vem no primeiro leilão, vai para o segundo leilão, depois ele vai pela licitação aberta, e esse mês, inclusive, tem a promoção que a Caixa liberou até financiamento nessa modalidade. E aqui tem que a cereja do bolo, que é a venda online, aquele que o relógio começa, e quem dá o maior lance leva quando o cronômetro zera. Aqui é o top dos top, quando você consegue comprar direto da Caixa Econômica Federal, sem ter ao menos que pagar o leiloeiro. E por falar nisso, já já a gente vai ver os imóveis do estado de São Paulo, que aceita financiamento. A quem está chegando a primeira vez aqui no canal, muitas vezes vai querer buscar os imóveis direto no site da Caixa. Só que, infelizmente, a Caixa não é muito intuitivo o site dela. Então, para quem não sabe qual é o site da Caixa, você vai vir no Google e vai digitar Venda Imóveis Caixa. Aí você vai clicar aqui, ó, Venda Imóveis Caixa, vai clicar aqui e você vai fazer a busca da sua cidade. Digamos que você mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você vai clicar aqui, ó, busque seu imóvel. E aqui, ó, você vai vir aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, ver se você quer Minas Gerais, você vai clicar no MG, a cidade aqui, vamos supor que você quer ver Belo Horizonte. Aí você vai escolher pelo bairro. Aí, ó, próximo, aí tipo de imóvel. Você pode ver que até o momento não tem nenhum campo que fala assim, os imóveis que aceitam financiamento. E também se eu quiser procurar pelo desconto, ou se eu quiser ver bem rápido assim, venda direta online. É assim que você procura. Vamos supor que você gostou desse imóvel aqui, você clica aqui, ó. Esse aqui está na venda direta, ó, compra direto. Você compra direto na caixa sem precisar pagar o leiloeiro. Caso aqui é no Barro Preto. Quando você identificou a oportunidade, fez todo o estudo, o seu mapeamento, estudo de viabilidade financeira, checou as dívidas, tudo, fez o passo a passo, você vai clicar aqui em fazer uma proposta. Só que, por exemplo, tem muita gente que não consegue ver os imóveis que aceita financiamento no estado de São Paulo. Então, a gente tem ferramentas para você verificar, inclusive, de forma gratuita, como que acha os imóveis que aceita financiamento na cidade de São Paulo. Certo? Mas aqui, Rodrigo, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Manuel. Boa tarde, doutor Robson. Como é que vocês estão? Eu estou tudo bem, estou tranquilo. Não tão tranquilo, né? Está meio corridinho, mas estamos indo. Graças a Deus. Corrido, né? Rodrigo, hoje nós vamos falar de mentalidade de dinheiro e leilão. Muito bom, né? Ótimo. O que você conhece né, Manuel? sem script, A sem mentalidade nada. é uma programação, né, Manuel? É uma programação. A gente precisa estar constantemente trabalhando em cima dessa programação mental, né, Manuel? A mentalidade eu considero como a base de tudo, né? Se você não conseguir estar com uma boa mentalidade para o desafio que você se propõe a encarar, aí você provavelmente vai perder, né, Manuel? Então, assim, nesse desafio que nós temos aqui dos imóveis de leilão, inclusive está passando para as pessoas aí, para o nosso público, incentivando eles, né, a crescer com o seu patrimônio, eu acho que o ponto-chave, o ponto de partida é a mudança de mentalidade, Manuel. Virar uma chave para entender racionalmente as coisas, sem emoção. É verdade. Tem que controlar a emoção, né? Não se empolgar e comprar de qualquer jeito. Então, vamos começar no sul. Doutor Robson, por que falar de matemática dos ricos quando o assunto é leilão de imóvel? Sem áudio, doutor. Sem áudio. Sem áudio, doutor. Doutor Robson, está sem áudio. Sem áudio, doutor.
Sem áudio. Então eu vou ter que fechar e abrir de novo. Voltou. Estamos te ouvindo, doutor. Beleza, então. Selecionei outra saída de áudio aqui. Agora vai ficar bom. Então tá, Manuel, respondendo a pergunta, eu ouvi, só que eu vou tentar responder, ficou sem áudio. Vamos lá. Porque o rico não começa na conta bancária, né? Começa na cabeça, como o Rodrigo disse, né? Pouca gente entende isso, né? Tem gente ganhando bem e continuando pobre porque transforma vontade em gasto, né? Não em patrimônio. Leilão de imóvel é só uma ferramenta, tá? Se você não arruma a cabeça, você não usa a ferramenta, você usa essa ferramenta contra você mesmo, né? Então, hoje, eu quero mostrar exatamente como quem pensa, né, como rico, né, usa o leilão para fazer dinheiro. Trabalhar, em vez de trabalhar a vida inteira pro dinheiro, né? Então, assim, você usa o leilão como ferramenta para conseguir chegar onde você quer. Porém, se você não entender como utilizar, o que vai acontecer? Você vai comprar uma coisa ruim que vai acabar ou empatando, perder não perde, né? Ou você ganha ou aprende. A questão é que você precisa ter mentalidade de quê? Entender o mercado primeiro, entender como funciona, para depois dar o primeiro passo. Então, a gente aconselha o quê? Contratar uma assessoria, comprar um curso, entender, ou entrar em contato com a gente, né, pelo WhatsApp aqui, e tirar as dúvidas. Não fazer na sorte. Beleza? Então, vamos lá. Ô, Manuel, e quem quer ser rico, né? Então, vamos direto. Quem quer ser rico com imóveis de leilão, precisa começar por onde? Olha, primeiro o cara tem que controlar as emoções, não sair comprando de qualquer jeito. Então eu sei que é tentador a gente querer trocar de iPhone todo ano. Então, primeiro você tem que aprender a dizer não. Não para o iPhone, não para o carro. Dinheiro que você vai comprar um carro agora, coloca primeiro no imóvel para ele te gerar um lucro. Aí na hora que você tiver o lucro, você também não vai comprar à vista. Compra o carro parcelado, com o menor juros possível. E aí vai continuando aplicando seus imóveis, comprando imóvel pela metade do preço, porque não adianta você querer só ostentar para gente que nem sabe o seu nome. Se você dominar a sua vontade, você conseguir segurar o capital que você tem para investir em imóveis, ou seja, você vai estar comprando um ativo pela metade do preço, com desconto, você vai transformar isso em renda. Uma renda passiva que vai estar te indo todo mês, quando você deixa o imóvel no aluguel. Sem isso, qualquer leilão vira só mais uma dívida mal feita. Exatamente. Rodrigo, e dinheiro parado versus dinheiro trabalhando, né? Muita gente tem dinheiro parado em CDB, poupança, fundo meia boca aí. Qual é o problema disso? Doutor Robson, então, o problema, na verdade, ele é simples, né? Quando o dinheiro está parado, alguém está usando ele. Se o dinheiro está parado, na verdade, tem alguém usando ele, né? Não é você, porque ele está parado para você, ele está fazendo dinheiro com ele, não é verdade, doutor? Então, assim, o banco, na verdade, ele usa o seu dinheiro como? Ele pega o seu dinheiro barato e vende ele caro, ou empresta o seu dinheiro de uma maneira mais cara, né? Então, ele empresta o seu dinheiro para outra pessoa, né? Qual que é o pensamento do investidor? Ou vamos copiar podemos até falar aqui do pensamento do banco, do pensamento de banco, né? Ele faz o contrário, ele usa o dinheiro do banco para comprar patrimônio para ele, é isso que o investidor faz, né? Nada mais que isso. E o patrimônio que ele está comprando para ele, automaticamente vai gerar muito mais lucro do que o dinheiro parado no banco, seja no CDB ou qualquer desse investimento que você falou aí, né, doutor? Meia boca, que é uma verdade, é investimento meia boca. E é uma mentira quando se fala que não tem risco, né? Porque a gente pode falar aí do banco que passou aí, não vamos falar o nome, mas o banco, muitas pessoas perderam muito dinheiro achando que estava com segurança lá no banco, né? Então, na verdade, com o leilão, em vez de você, digamos assim, ser o cliente que paga juros, você vira o cara que compra barato e ganha esse dinheiro, né? Então, assim, você financia uma parte desse valor diretamente com a Caixa, diretamente com o banco, seja Caixa, Santander, né? E o imóvel fica se pagando através do aluguel. E a hora que ele for vendido, você realiza todo o lucro.
Essa é a jogada do leilão. Não tem nenhuma maestria, alguma jogada de mestre, não. Você precisa ser disciplinado, jogar as emoções de lado, aprender o processo, porque é bem complexo, tem várias etapas, né? E quando for fazer da maneira que já deu certo, e mais de 200 vezes, como é o caso aqui da nossa assessoria. Aí eu vou fazer uma pergunta agora para o senhor, doutor. Vou rebater aí a pergunta, doutor. Leilão de imóvel, ele está deixando todo mundo rico? Digamos assim, tem muito vídeo dizendo, né, que leilão está deixando todo mundo rico e tal. E isso aí, na sua visão, isso é uma ilusão ou é real mesmo, é uma realidade, doutor Robson? Qual que é a sua visão acerca dessa afirmação ou dessa pergunta? Então, Rodrigo, veja bem, eu vou ser bem direto, né? Leilão não está deixando todo mundo rico, né? Está deixando rico quem sabe fazer conta, quem sabe escolher oportunidade, né? Sabe dizer não para o negócio errado, não se emociona lá na hora de dar lance e não tem sem limite, e aí quanto mais lance você der, vai comendo seu lucro, né? Quem levanta a questão de os débitos com antecedência, né? Levanta para verificar, para poder fazer uma planilha, para entender, pra saber quanto é que custa uma desocupação, né? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Para quem entra com emoção, né? O leilão ele vira a forma mais rápida de empatar o dinheiro, né? Ou arrumar dor de cabeça jurídica, né? Então hoje eu vou te mostrar a diferença entre o cara que acha, né, que está investindo e o cara que realmente multiplica o patrimônio usando leilão, tá? Vamos mostrar para o pessoal hoje aqui como é que funciona, porque tem muita gente aí comprando curso e se iludindo, mas na verdade o negócio é o seguinte, não é só comprar o curso, é entender como é que funciona. Tem que fazer o curso e entender, né? Fazer conta. Aí sim vai ter lucro. Do contrário, o leilão é uma ferramenta só, não é o leilão que vai te deixar rico. É como você usa ela, como você usa essa ferramenta. Você pode utilizar alavancagem, você pode utilizar, que é o quê? Pegar empréstimo do próprio banco que está vendendo esse imóvel, dar 5% de entrada e conseguir comprar ele, né? Financiando 95%. Nesse meio tempo, você vai regularizando ele, aí sim, mas você tem que comprar barato, saber comprar e comprar num lugar bom, né? Para você ter liquidez, né? Quando você for vender. Nada adianta você pegar e comprar uma coisa, por exemplo, você comprar lá numa biqueira, lá num determinado estado aí perigoso, né? Vamos falar o nome do estado para não queimar, mas a questão é o seguinte: você só compra, às vezes, só pelo preço. E aí, no final das contas, consegue, às vezes, dependendo, se você não vê, se tiver assessoria para saber se esse imóvel está ocupado ou não, se você vai ter acesso ao imóvel, então o que acontece? Você, às vezes, não tem nem acesso, aí você vai ficar dependendo do quê? Da boa vontade do Estado te ajudar, né? Aí, você vai depender depois de uma ordem judicial, do oficial de justiça, do policial, e quando não está na mão da milícia, e aí complica. Então, assim, você tem que ver direitinho onde é que você está entrando, porque tem gente ganhando dinheiro e tem gente tendo prejuízo. Prejuízo empatando, né? Porque no final vai ter mais dor de cabeça, né? Para poder levantar, para poder ter liquidez, para tentar acessar esse imóvel. Então, assim, o leilão é ferramenta, tá? É isso que a pessoa tem que entender. Primeiro isso, depois aí entender o jogo, ler o edital, entendeu como funciona, onde é que está esse imóvel. Aí sim, você vai começar a ganhar dinheiro. Do contrário, cara, você vai correr risco, sim, tá? Então, assim, não é todo mundo que está ganhando, não. Algumas pessoas não estão tendo tanto resultado porque acaba se emocionando, né? Então, se você tiver assessoria, a assessoria ela vai facilitar isso para você. O Manuel, o Rodrigo, vai pegar na tua mão aí, vai levantar se esse imóvel está ocupado, vai verificar se ele está em boas condições, vai verificar se tem débito, condomínio, PTU, né? Vai fazer um orçamento para você, quanto é que você vai gastar de escritura, registro, ITBI, né? Então, você tem que levar tudo isso em consideração para fazer uma boa compra, né? E aí, se você quiser também reformar, esse pessoal também presta assessoria, o Rodrigo e o Manuel. Então, é questão de alinhar.
tá? E a imobiliária aqui faz assessoria também. No que? Pegar a documentação e mandar para o banco, a parte do banco, para o banco pagar. E para o cliente, a parte do cliente, levantar esses débitos, né? Tudo isso a gente faz por aqui também, pela terra credenciada, ok? Vamos lá, Manuel. Como é conto de fada versus análise realista, né? Vamos lá. Qual a diferença prática entre o conto de fada do leilão e a análise realista que você faz? Conto de fada é o cara achar que compra por 50% do valor do mercado e já vai ficar rico. Na verdade, o cara tem que ver o seguinte: quanto que ele vai pagar e quanto que ele vai gastar. E quanto que vale de verdade. De preferência, escolher um imóvel numa região que tenha liquidez, inclusive, para aluguel. Espere vender o imóvel em pelo menos 12 meses. O que você vender antes é lucro. E o mais importante é quanto que vai sobrar limpo para você. Por isso que você tem que fazer uma boa planilha de viabilidade financeira e ter uma excelente checklist. Você só entrar no leilão pensando no desconto, você está pedindo para se frustrar. Você tem que olhar o conjunto inteiro. Qual que é o valor que você vai pagar, qual que é o custo total que você vai ter, em quanto tempo que o seu dinheiro vai voltar, qual a estratégia de venda que você vai fazer, quem vai vender esse imóvel. É um imóvel que realmente tem liquidez? E o que é melhor? Você realmente vai ganhar dinheiro? Vai valer a pena? Você vai ganhar pelo menos o dobro da Selic? Isso aí, Manuel. Isso aí. Rodrigo, sobre controle de impulso, onde é que o emocional mais atrapalha o investidor no leilão? Então, doutor Robson, isso é um problema recorrente, né? A gente percebe entre os clientes que a gente já atendeu, clientes que a gente inclusive atende, né? Infelizmente é um problema recorrente. Como diria Roberto Carlos, né? São tantas as emoções, né? Mas vamos responder a pergunta aqui. O que atrapalha é o clique. A pessoa quer clicar, ele quer comprar, o cara encasquetou que aquele imóvel vai ser dele. Então, ele não olha mais. Vai clicando, e não faz conta. Ele quer porque quer aquele imóvel e o ego dele está acima de qualquer coisa. Né? Então, assim, ele quer vencer outra pessoa. Então, peitando lance em cima de lance. Então, assim, rico não entra nesse tipo de jogo. Rico controla a emoção. Então, assim, a gente precisa ter essa mentalidade de, se você não consegue, se a gente não consegue, eu falo por mim mesmo, assim, porque eu sou um cara, fui muitas vezes muito emocionado. Né? E é difícil, às vezes, controlar mesmo a emoção. Você entra ali e fala, nossa, parece que aquela última chance da sua vida, é o último imóvel que tem para você comprar, nunca mais vai ter nenhum. Então, você quer comprar de qualquer jeito, né? Então, mas você precisa ter uma visão consciente, né, doutor Robson? Precisa ser consciente dessa situação, né? Então, pessoal, chegou... o negócio é bom, tem lucro, né? Passou de ter esse valor aqui que eu estipulei na planilha, eu vou parar. Então, assim, quem não tem esse limite mental já perdeu o jogo. Né? A gente precisa rebater, geralmente, essas emoções com argumentos factíveis. Né? Por exemplo, hoje já passou de 45 mil imóveis, aí só de imóvel acima de 70% de lucro, ou, aliás, acima de 70% de desconto, já passa de 2 mil imóveis. Então, assim, não tem por que o cara entrar e se emocionar e ter que disputar e ficar louco para ficar aquele imóvel. Então, o recado é, seja racional, estratégia antes de participar do leilão, coloca um valor limite, conforme a planilha, conforme todos os custos do imóvel, que são vários custos, não é só o valor que está lá no edital, e partindo disso aí, dessa premissa, aí você chegou naquele valor, para que tem bastante imóvel para comprar. Exatamente, perfeita explicação, Rodrigo. Vamos lá, Manuel. Deixa eu fazer uma pergunta para você também, mais uma aqui, ó. Quem não tem esse limite mental, né, perde antes mesmo de arrematar, né? Isso aí. A mesa onde você senta, né,
Fala para mim uma coisa, ó. Você fala muito que a mesa que você senta define seus resultados, né? O que isso tem a ver com leilão? Olha, minha mãe já falava, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és, né? Então, assim, quando a gente está falando da mesa, tem tudo a ver. E você senta numa mesa, onde todo mundo só fala de consumo, seu padrão vira gosto, entendeu? Eu quero... você vai entrar no ritmo daquela galera que só te incentiva você ir para baixo, só você comprar coisas supérfluas, para você se exibir para os outros, você parecer que tem dinheiro. Ou seja, não vai dar muito legal. Agora, se você senta numa mesa, se você está numa comunidade, que você... todo mundo só fala de comprar imóvel barato, que faz compra, que faz conta, que mostra os resultados, aí você é puxado para cima. Ou seja, o investidor de leilão, ele anda com aquele cara curioso, ou aquele cara da família dele, ele vai contar que tem inveja dele, só quer colocar ele para baixo, dizendo que leilão não presta isso. Na verdade, às vezes ele não tem nem como começar e fica colocando dificuldade. Ele não é que ele tem alguma coisa contra você. Ele só não quer ver você melhor que ele. Essa é a grande verdade. Então, o investidor de leilão, ele anda com gente séria, ele começa a enxergar coisas que o público geral nem imagina. Então, busca o conhecimento, confia no processo que vai dar certo. Porque se você ficar pedindo a opinião de muita gente, e gente que não quer ver você melhor que ele, vai dar ruim. Ele vai fazer tudo quanto é coisa para te incentivar, porque ele vai ver que isso aí é a esperança, que às vezes ele não tem condição no momento, e ele quer, e como ele está na pior, ele não quer ver você melhor. Então, só para você entender, gente, não é que às vezes as pessoas têm alguma coisa contra você, ele só não quer ver você melhor que ele. Isso aí faz parte do ego do ser humano. Então, na sua família, é questão de ego, tá ali dentro, sabe? Então, isso aí faz parte da natureza. Então, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, busque pessoas que falam a mesma língua sua, né? Então, se você quer, por exemplo, emagrecer, você tem que andar com a turma lá que é fit. Porque se você for do lado do cachorro-quente, do baguncinha, do misto, vai dar ruim. Então, ande um ambiente que vai levar você para cima. É verdade. Hoje eu tenho academia ainda. Vamos acelerar que eu tenho que correr hoje. 10 quilômetros. É isso aí, perfeito, Rodrigo. Rodrigo, em relação a alta renda versus mentalidade pobre, né? Tem gente com renda alta e mentalidade pobre. Com isso, como isso aparece na prática? Isso aí é comum, né? Infelizmente é mais comum do que se imagina, né? Tem muita gente que ganha muito bem, mas não sabe administrar o próprio ganho, né, doutor Robson? Então vive lá no limite, né? O cara ganha 10, gasta 15, o cara ganha 20, gasta 25. E esse gasto não está indo para investimento, esse gasto está indo para supérfluo, igual o Manuel falou, está indo para consumo, né? Então, qual mesa que esse pessoal está sentando? Quais as companhias estão influenciando ela, né? Eu arrisco dizer que por aqui pela internet a gente pode caminhar com pessoas. Eu, por exemplo, caminho com pessoas que nunca me conhecem, nem sabem quem eu sou. Mas eu caminho com elas aqui, eu estou sempre acompanhando, aprendendo, ouvindo o que elas dizem, né? Uma delas é o Manuel. Então, assim, a gente está sempre ouvindo o que o Manuel diz, que alguns mentores aí que nem conhecem, a gente está... Quando você lê um livro de um mentor, você está caminhando com essa pessoa, você está aprendendo com ela. Então, isso vai influenciar a sua vida. Só fazendo essa observação aí, né? Então, a mentalidade daquele que é pobre, digamos assim, de mentalidade, ele torra o dinheiro. Literalmente, ele vai sempre achar um lugar para mandar o dinheiro embora. Seja no carro novo, roupa, restaurante, viagem. Não tem nenhum valor para investimento. Então, assim, o rico de verdade, ele faz o inverso. Aquilo que ele ganha mais, ele mantém o padrão de vida, aquilo que ele ganha mais, ele faz investimento, que é o que realmente vai transformar a vida da pessoa e da família da pessoa. Isso vai refletir nos filhos, nos netos, vai refletir na família. O que você vai deixar para os seus filhos? Qual o legado que você vai deixar?
legado de mentalidade pobre, de uma mentalidade de uma pessoa rica. Então, falando de rico, não só de dinheiro, né, mas rico de mentalidade, né, de equilíbrio, né, de busca de transformação de vida, né? Então, assim, é assim que a pessoa fica rica, mesmo ganhando pouco, separando um valor mensal para investimento. Então, isso aí é uma... Infelizmente, a gente não aprende na escola, né, que nem o Manuel fala, não aprende com a tia TT, com a professora, mas a gente tem como aprender aqui. Eu aprendi, infelizmente, aprendi depois dos 40, antes tarde do que nunca, né? Então, se você inclusive falar para você que tem 40, tem mais que 40, e não aprendeu ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vem aprender com a gente. Ixi, é questão de fazer, é questão de aprender, que ele tem interesse, né? Primeira coisa, né? Então lá, ô, Manuel, o pessoal que fala assim, ó, eu quero ficar rico rápido, né? Quem chega para você falando, quero ficar rico rápido num leilão, né? Tá mostrando o quê? Olha, Robson, que eu vou te falar agora sobre essa pergunta, nem o Pablo Marçal falou. Olha aí, ó, lá, manda bala, mano. Aí, ó. Arrumar uma treta com o Marçal aí, ó. Quem chega falando isso aí, na verdade, ele está mostrando que não está pronto para jogar grande. Leilão não é promessa de dinheiro fácil. Aqui não é milagre, não. O cara pode até perder dinheiro. O leilão é só uma ferramenta para você multiplicar patrimônio. Só que você tem que ter disciplina. Você tem que ter paciência. Não é coisa da noite para o dia. E também não adianta você estar liso, se você não tiver pelo menos 50 mil para investir, não vai na ROC. Não vai. Ora, se a pessoa já chega querendo mágica, aqui não é o seu lugar. Por quê? Você vai ser presa fácil para aventureiro. Ele vai querer só te vender oportunidade imperdível. Será? Aqui o papo é outro. É matemática, amiguinho. É planilha. É segurança. É estratégia. Quer bater 1 milhão? Vem pro leilão. Olha. É isso aí. E se o Pablo Marçal estiver assistindo, que aprenda, né, Manuel? Aprenda. Isso aí. Que pergunte. Como? Né? Vamos lá. Rodrigo, segurança em primeiro lugar, né? Quando você fala em segurança, qual é a primeira proteção que o investidor precisa? Aquilo que a gente fala, a primeira proteção é ele não entrar naquilo que ele não entende. Ele precisa aprender, por exemplo, eu tenho um filho que joga futebol, né? Eu não jogo nada, então eu não vou entrar no jogo de futebol, não vou querer entrar lá, eu não sei jogar, eu vou machucar alguém, vou me machucar, vou atrapalhar o time que eu estou entrando. Simples assim. Se não entende, não entra. Agora, se você tem dinheiro para fazer um investimento, não sabe o jogo e quer fazer acontecer, porque sabe que aquilo vai te dar lucro, porque já tem muita referência, paga alguém que sabe fazer para te trazer o lucro, né? Então, assim, o rico ele não aposta patrimônio. O rico não joga o jogo de risco, alto risco, né? O rico ele faz sempre com uma boa margem de segurança. É por isso que os imóveis são uma excelente opção. E os leilões de imóveis são muito mais excelente opção, né? Então, o rico protege o capital e ele expande com estratégia, comprando imóveis que dão muito lucro, que estão em regiões que têm liquidez, que possa ser alugado por um valor que vai bancar ali a prestação do financiamento. Então, assim, primeiro, a ordem é clara. Primeiro você protege o patrimônio e depois você multiplica ele. É simples. E existe um passo a passo para isso, viu, doutor Robson? A gente, como assessoria, já faz esse processo, né? Diminuindo o risco dos clientes e aumentando a probabilidade de lucro lá em cima. É isso aí. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Manuel, dinheiro aplicado no banco versus leilão. Quem hoje tem dinheiro aplicado no banco e está pensando em leilão, deveria olhar o que antes de decidir? Olha só, primeiramente eu queria dar os parabéns para essa pessoa que ainda tem dinheiro no banco, porque a maioria gasta mais do que ganha. E também já diria para ele, tira urgente esse dinheiro do banco. Por quê?
você deveria comparar 3 coisas. Quanto que o banco te paga por mês? Quanto que um imóvel de leilão pode te devolver entre o aluguel e a valorização e o lucro que você já compra, você já está ganhando de forma imediata quando você compra um imóvel, que tem bastante, tem milhares aqui imóvel com 50% de desconto. Você, meu amigo, minha amiga, que está com dinheiro parado na poupança ou no rendimento que não está rendendo muito, seu patrimônio não está multiplicando, experimenta fazer a operação mais barata que tem no leilão. Porque quando você coloca isso na planilha, aí vai ficar claro que o dinheiro parado poderia estar realmente construindo um patrimônio real. Uma coisa que você demoraria 30 anos para acontecer, você pode fazer em 5. Experimenta, começa pelo mais barato que tem, compra financiado, dá uma pequena entrada, você pode vender esse imóvel a qualquer momento. Dá uma chance para você mesmo multiplicar, você vai ver que é algo incomparável, que você nunca fez uma aplicação desse tipo. Eu estou falando de operação com lastro, de tijolo, documento no seu nome, no cartório e na prefeitura. Você não vai perder se você fizer o passo a passo, o checklist. Confia no processo. Exatamente. Rodrigo, e o início de quem nunca comprou, né? E quem nunca comprou imóvel de leilão, né? Mas já tem capital, né? Por onde começa, sem se comprometer demais? Então, doutor Robson, eu não comecei assim, tá? A gente aprende, infelizmente, muitas vezes a gente acaba se batendo um pouquinho, né? Comecei aprendendo, claro, na prática, com muitas pessoas boas, né? Mas eu acabei aí me atropelando em alguns casos aí, né? Mas é por isso que a gente já ensina da maneira certa. Tem que começar pequeno, mas começar da maneira correta. A gente fala assim, você precisa aprender a analisar, fazer as análises ali do mercado, edital, documentação, né? Aprender ali o fluxo de compra e venda de um imóvel financiável, né? Que vai dar 5% de entrada, fazer todos os cálculos do imóvel. A gente fala todos os cálculos seriam ali as custas, né, de reforma. Porque às vezes o cara olha para o edital e fala, nossa, só vai ter 50% de desconto, mas ele não somou o débito uma possível reforma, desocupação, ITBI, registro, escritura, um ITBI, um IPTU que possa estar atrasado, débitos condominiais que possam estar ali atrasados, que geralmente tem, né, e tem bastante, muitas vezes, que até surpreende a gente. Enfim, você precisa simular essas situações. Então, entra no leilão, o Manuel até falou isso aqui algumas vezes, você pode entrar lá e vai dando todos os passos, você só não finaliza o lance. Vai indo. Você vai criando casca grossa, vai criando ali uma prática, né? Na hora que você for fazer para você mesmo, digamos, fazer ali, com certeza, falar, nossa, eu tenho esse dinheiro, está aprovado o imóvel, você já praticou cada etapa dessa. Então, o objetivo do primeiro imóvel não é ficar rico, até porque não vai ficar de uma vez só, não. Isso é ilusão, quem prega isso está mentindo. O objetivo é aprender o processo, aprender o jogo e pensar a médio, longo prazo. Aí sim, né, como o Manuel acabou de falar aqui, o Manuel deu uma dica para você que fica perguntando assim, quanto tempo vai acontecer isso na minha vida? Quanto tempo? Se você fizer tudo certinho, 5 anos, gente. 5 anos você muda de vida. Vai repetindo a operação, né? Vai aprendendo, repetindo, comprando, vendendo, repetindo e investindo. Exatamente, aprender o jogo sem se machucar, né? É o que eu digo sempre, tem um ditado que diz que o inteligente aprende com o erro próprio, o sábio aprende com o erro dos outros, né? Vamos lá, Manuel. Imóvel de leilão deixa rico, né? Se você tivesse que responder em uma frase, né? Imóvel de leilão deixa rico, o que você responderia? Sozinho não vai deixar a pessoa rico, não. O que deixa a pessoa rico é ele usar o leilão com cabeça, com inteligência. Fazer cálculo. Tem que ter disciplina, tem que controlar a emoção. E uma só operação
você não vai ficar rico, porque para você ficar rico na primeira e acertar, vai ter que colocar muito dinheiro na mesa. Então, eu não indico. Eu sempre incentivo, começa aprendendo a ganhar dinheiro pelo mais baratinho, para você validar a operação. O segredo, na verdade, para você construir a riqueza aqui, buscar a liberdade financeira, você aprender a comprar bem, financiar com lógica, deixar o imóvel alugado até vender, vai quitar o saldo do devedor com o financiamento do comprador, vai botar o lucro no bolso, vai repetir o ciclo. Ou seja, o leilão, ele é o palco. E quem faz o show é a sua estratégia. Uhum. É bater 1 milhão, vem pro leilão. Isso aí. Isso aí, vamos lá. Rodrigo, e o erro mais comum de quem tem dinheiro, né? Qual é o erro mais comum de quem tem dinheiro e, mesmo assim, erra feio no leilão? Geralmente é o erro, a pessoa pensa que o dinheiro vai resolver tudo. Ah, se der errado, eu pago. Então, assim, não, deu erro, eu vou lá e acerto e pago. Esse é um pensamento errado, ele já está... estamos falando de mentalidade hoje. Então, essa mentalidade, essa programação já está errada, porque ele já está se programando para errar. Então, ele já fala, não, se eu errar, eu vou pagar isso aqui. Já, não, qualquer problema eu pago. Então, assim, ele entra meia boca para depois ajeitar. Não vai dar certo. É melhor demorar um pouquinho mais de tempo, né, para poder fazer a coisa correta. Espera mais 1 mês, 2 meses, não tem como entrar agora. Espera mais 1 mês, estuda um pouco mais, assiste aqui as nossas lives aqui, segunda, sábado, 4 horas. 2, 3 meses assistindo, meu amigo, você fica craque, não precisa gastar R$1. Agora, se você não quiser correr risco e fazer tudo, diminuindo o risco lá quase a zero, contrata uma assessoria, uma boa assessoria. E nós fazemos isso, todos os processos, né? Não quero fazer agora propaganda aqui, mas nós fazemos tudo. Arrematamos, compramos, selecionamos imóvel, transferimos para o teu nome, desocupamos e reformamos em qualquer lugar do Brasil, já fazendo um merchan aqui. Mas é isso aí. A mentalidade é resolver prevenindo a situação, não pagando para resolver depois, ajeitando. Perfeito. Manuel, vamos lá. O papel do tempo, né? Onde entra o fator tempo nessa matemática dos riscos com imóvel de leilão? O tempo, ele não volta, né? E ele entra em tudo. Agora, a pessoa tem que saber levar em conta, primeiro, se ele não foi prematuro, ele geralmente demorou 9 meses para nascer. Então, o jogo não é, eu comprei hoje, vendi amanhã. O jogo é, eu entro no bom negócio hoje, aí eu sustento esse imóvel bem alugado, muitas vezes espero valorizar mais ainda, e só vender quando faz sentido. Se você tiver paciência, meu amigo, minha amiga, e você escolher um imóvel numa região que tenha liquidez, comprar ele, pelo menos com 40% de desconto, vai dar bom. Agora, se você continuar aí comprando imóvel na planta, comprando um preço de mercado, um imóvel você pagar 3, aí vai acontecer o que acontece, infelizmente, com a maioria dos brasileiros que compram imóvel financiado, que perde um imóvel antes de chegar em 10 anos, porque não teve a mentalidade nem de usar a amortização. Porque a pessoa que entende pelo menos de financiamento, aquele financiamento de 30 anos, ele ia quitar com 10, quando ele sabe usar o poder da amortização. Mas isso aqui a tia Teté não te ensinou lá na 5ª série. Então, eu acabei de te dar uma aula de educação financeira gratuita, para você que está pagando sua casa, passou de 5 anos, liga o sinal de alerta. Hoje em dia, com o chat GPT aí, para te dar um norte, procura lá o que é amortização, para você aprender como que o dinheiro de uma parcela você quita 10. Você vai entender o poder dos juros compostos. E isso o banco não quer que você saiba. Exatamente, se diminui bastante, né? Amortizando, matando o financiamento, né? De trás para frente. Isso aí ajuda bastante.
a quitar o imóvel, né, com menor tempo e menor preço. Interessantíssimo isso. Então tem que estudar isso, tá? Vamos lá. Rodrigo, mentalidade de fazenda. Você costuma falar de mentalidade de fazenda, né? O que isso significa para o investidor de leilão? Então, na verdade, a gente está falando fazenda, mas vamos falar de um campo, né? Mas não um campo, um pedaço de terra. Né? Em relação, vamos fazer um paralelo aqui com um bilhete de loteria, né? Onde o bilhete de loteria é sorte, é pura sorte. Agora, um campo, um pedaço de terra, um imóvel, é onde você está semeando, né? Onde você planta, você cuida, você olha crescer, você rega, aquilo vai gerar um fruto, né? Então, existe uma forma de canalizar aquela semente para que aquela semente gere frutos, né? Então, quem olha como fazenda ou como campo, pensa em plantar vários bons negócios ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, você vai semeando, né, vários bons negócios ou vários bons imóveis de leilão, e aquilo vai fazer com que você construa um patrimônio consistente. Não é jogo, não é sorte. Isso que eu falei da loteria no começo. Não é um jogo de azar que você pode acertar. Nossa, inclusive, fazendo um adendo aqui, tem muita gente que vem, fala com a gente, marca. Ah, mas eu tenho que acertar. Será que acha um negocinho bom para mim? É isso? Esse tipo de mentalidade. Ah, tem que achar sabe, uma galinha morta. Sabe? Isso não existe, gente. O que existe é trabalho de garimpagem, é trabalho realmente de semeadura em vários bons campos. Porque senão você vai ficar com uma mentalidade de jogo. A mentalidade de jogo é essa aí, vou achar alguma coisa, tem que acertar em alguma coisa. Não. É um trabalho que você vai começar semeando, e vai colhendo, semeia de novo, e de novo, e de novo. E quando você estiver lá na 10ª semente, você vai estar colhendo aquela primeira que você semeou na sua fazenda, no seu campo. Então, hoje eu estou falando aqui de mentalidade para que você possa despertar desse sono profundo que você está, muitas vezes ganhando bem, mas não tem um patrimônio, não tem, o dinheiro está subindo e você não está vendo o que vai acontecer amanhã ou depois, que não vai ter aposentadoria no nosso país, né? Não adianta sonhar que daqui para frente vai ter. Olha, eu quero estar errado no que eu estou falando, mas a probabilidade é vamos semear em imóveis para ter bons frutos lá na frente. É isso aí que eu tenho para dizer. A fazenda não é loteria. Maravilha. Vamos lá. Manuel, comparação com outros investimentos, né? Na cabeça do investidor de alta liquidez, como que o leilão se compara com outros investimentos? Olha, primeiramente quero dar os parabéns para quem está pelo menos investir, porque infelizmente uma grande massa dos brasileiros, a gente não tem dinheiro nem para comprar uma bicicleta, porque não sobra, não tem mentalidade de prosperidade mesmo, né? Qual que é o seguinte, Robson, o que eu vou te falar agora, nem o primo rico te falou. O leilão, ele entra com uma estratégia de multiplicação de patrimônio real. Não é uma reserva de emergência. Quando você coloca, como é que é, no CDB, liquidez diária, né? Ele não é assim o dinheiro para você girar em um mês. E o que a gente fala aqui também, nós não estamos te incentivando para você pegar tudo que você tem, investir e trazer para o leilão, não é nada disso não. Por isso que eu sempre coloco assim, vamos pé no chão, devagar e sempre. Por quê? Isso aqui é parte da carteira destinada a você comprar tijolo. Aqui, ó, nós estamos olhando apartamento na tela aqui, ó, com 40% de desconto, 50%. Se você comprar um imóvel desse, barato, bem localizado, com potencial de aluguel e revenda, o que vai acontecer? Deu uma crise lá na Rússia, deu um BO lá nos Estados Unidos. O mercado financeiro está oscilando, o imóvel ele continua ali, físico, com gente morando dentro e pagando.
É simples, basta querer. Quer bater 1 milhão, vem pro leilão. Isso aí. Beleza, Manuel. Isso aí. Rodrigo, disciplina versus inteligência, né? Quem ganha mais no longo prazo com leilão, né? O mais inteligente ou o mais disciplinado? Geralmente é o mais disciplinado, né? Porque às vezes o inteligente, ele geralmente ele erra no alto, se acha muito, né? Agora aquele que tem disciplina, que aplica a disciplina com o conhecimento certo, aí a coisa anda, né? Então, assim, o disciplinado sempre ganha do inteligente, né? Principalmente o inteligente que é preguiçoso. Geralmente o inteligente, muitos deles são preguiçosos, né? Então, assim, o leilão não é sobre ter uma ideia genial, né? É sobre repetir o processo, que já deu certo. Então, se já deu certo, eu costumo pensar assim, se fulano fez e deu certo várias vezes, por que eu não vou dar certo fazendo também, né? Então, é algo assim que é simples. Você vai fazer uma conta, vai comprar algo barato, vai financiar de forma inteligente, vai cuidar da ocupação e planejar a venda. Exatamente. Pode poder incluir também a locação. Você vai alocar e o valor do aluguel vai pagar a prestação. Então, quem faz isso de forma consistente, ao longo de um período, a pessoa fatalmente vai enriquecer, se ela for consistente. Quando eu falo de consistência, é todo o tempo fazer aquilo ali. Cada vez que você faz, você fica melhor naquilo, né? Então, você não precisa ser inteligente, você precisa ser disciplinado e consistente. E eu repito aqui, em um processo que deu certo, porque também não adianta ser disciplinado e consistente em um processo que não deu certo, né? Aí você vai desanimar, porque não vai dar certo, né? Então, é isso aí. Esse é o processo aí, né? É fazer a multiplicação do seu patrimônio em imóveis de leilão, um a um, investindo ali consistência. Esse é o processo correto. Sendo disciplinado. Olha, é difícil ser disciplinado. Eu vou falar para vocês. Para mim é muito difícil. Eu tenho que me bater, meu. A gente falou de academia, o Manuel falou ali, ó. Olha, eu vou falar, é difícil. 4, 5 dias por semana na academia. Não é fácil correr, não é fácil, não. Você podia estar em casa, assistindo um filme com a família, indo no shopping com o filho, né? Ou às vezes até se divertindo aqui no computador, que para mim é uma diversão, ficar procurando imóvel de leilão. Mas você tem que ir na academia, porque tem que ser disciplinado. Maravilha. Isso aí, Rodrigo. Obrigado. Manuel, filtro de público. Vamos falar sobre filtro de público, né? Quem não deveria nem pensar em entrar em leilão agora? Olha, aquele cara que está gastando todo dia aí R$30 jogando no aplicativo da Caixa, achando que vai ficar milionário. E aqui é questão de sorte, né? Então, aquele cara que está gastando R$30 por dia na loteria, ele só não está gastando R$900 por mês, porque dia de domingo não tem loteria. Agora, se ele soubesse, com esse dinheiro aí que ele gasta quase 900 por mês, dá para ele comprar um imóvel de 200 mil por 100 mil, dando 5 mil de entrada, e vai pagar uma parcela em torno de uns R$800, aí ele poderia entrar. Agora, esse cara que ele está desesperado, sem reserva, não tem nem 50 mil para começar, ele não tem a organização, não está preparado mentalmente, está em busca de um milagre, esse cara aí, ele é um alvo perfeito para golpista. Vai fazer qualquer coisa na internet aí para ele ser enganado. E aí ele vai ser preso fácil, porque ele está esperando um milagre, achando que as coisas é assim, ó. Ou seja, leilão, gente, é para quem já está em capital. Tem 50 mil, não sabe fazer isso, não tem tempo? Manda uma mensagem para a gente aí que a gente vai te prestar uma assessoria. Inclusive, Rodrigo, eu queria que você falasse aí, aquela pessoa que tem capital, não tem tempo, e quer investir com segurança, você vai falar em 5 minutos as 4 fases das operações, e o Dr. Robson já deixa como brinde também para a galera, como que acha os imóveis de leilão no estado de São Paulo, funciona quem precisar da assessoria grátis lá para São Paulo. E o Rodrigo vai falar para os investidores do Brasil inteiro e do mundo que quer investir em imóvel de leilão de forma segura,
quais são as 4 fases da operação, e para fechar, depois vai ser o Dr. Robson. Então, para você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, Europa, Portugal, Itália, Bélgica, Estados Unidos, né? Falando dos Estados Unidos, Japão, Oriente Médio, dentro do Brasil, qualquer lugar do Brasil, nós atendemos. Nossa assessoria, ela faz todas as etapas. Então, você que está pensando em investir em imóvel leilão, já até estudou uma boa parte, não tem tempo, já tem a sua empresa, tem o seu emprego, é funcionário público, ou está fazendo faculdade, não tem tempo para fazer isso, para aproveitar os investimentos em imóvel de leilão, contrate a nossa assessoria. Nós fazemos todo o processo em 4 etapas bem distintas que eu vou resumir aqui para você. A primeira, após a gente formalizar, a gente abre um grupo no WhatsApp. Nesse grupo vai estar os especialistas da nossa equipe que vão estar puxando ali os imóveis, as oportunidades de todo o Brasil, com maior desconto, dentro da sua possibilidade, dentro do seu perfil, trazendo para esse grupo, e ali a gente vai discorrer sobre esse imóvel, ali vamos puxar as informações de mercado real, qual é o mercado real desse imóvel, onde ele está localizado, valor de mercado certo, né? Não se baseando só na avaliação do banco. Nós vamos ali puxar todos os débitos desse imóvel, IPTU, condomínio, saber ali se tem algum problema jurídico, né? Puxar na matrícula. Nós vamos fazer toda uma devassa no imóvel para saber se tem algum problema, para prevenir você de algum problema. E vamos compor uma planilha, colocando nessa planilha todos os débitos que a gente puxou do imóvel, bem como a assessoria nossa, né? O valor que vai ser pago, o valor ali de ITBI, escritura, registro, possível reforma, possível desocupação, até o imposto de renda nós vamos colocar nessa planilha para você saber o mais próximo possível do lucro ou do ROI que você vai ter sobre esse imóvel. Antes de ir para o arremate, a gente vai mandar um diligente lá no imóvel para filmar, tirar foto, ver se tem asfalto na rua, ver se tem mercado, padaria, farmácia, hospital, ver quem mora no imóvel, qual é o ocupante que está lá dentro, se é um antigo proprietário, se é alguém que está alugando, se é alguém que comprou no contrato de gaveta, se é alguém que invadiu, enfim. E nós vamos pegar o contato dessa pessoa. Fechando essa primeira etapa, o nosso cliente vai definir se vai querer arrematar ou não. A gente vai sugerir o arremate, se o imóvel for aprovado pela assessoria. Aí arrematamos, fechamos a primeira etapa. Segunda etapa, transferência desse imóvel para o nome do cliente, que não fica nada do nome. Vamos ali gerar o ITBI, fazer a escritura e registrar esse imóvel para o cliente. Terceira etapa, etapa de desocupação. Lembra que nós falamos na primeira etapa que a gente pegou o contato do ocupante? Então nós vamos proceder com contato com esse ocupante e vamos proceder ali com a desocupação de maneira extrajudicial ou amigável, né? A gente tem êxito ali acima de 85% de desocupação amigável, sem precisar entrar na justiça para fazer a emissão de posse. Desocupando o imóvel, nós vamos para a última etapa, que é a etapa de reforma. Então, nessa etapa de reforma, nós vamos mandar uma equipe lá da cidade local, onde a gente arrematou, que já fez serviço para nós, para nossos assessores, então é a equipe validada. Essa equipe vai lá, vai filmar o imóvel, filmar tudo que tem que fazer uma relação de serviço e material, fazer um orçamento, vai passar para nós. E ali nós podemos mandar um dirigente para confirmar todos esses serviços, filmando e tudo. E daí o nosso cliente, você, investidor, vai decidir se quer reformar com essa equipe, senão nós fazemos outros orçamentos. E assim nós finalizamos as 4 etapas. Encontrando imóvel, transferindo o seu nome, desocupando e finalizando a reforma, e ali indicando uma imobiliária local para colocar ele à venda ou à locação, ou para alugar esse imóvel para você. De onde você estiver no Brasil e no mundo, nós fazemos isso para você de maneira à distância, né? Hoje a assinatura digital, cartório notariado, a gente faz tudo à distância. Nós temos uma equipe especializada para fazer todo esse processo pelo celular, por WhatsApp, via chamada de vídeo, pelo computador, ok? Chame a gente aqui, o WhatsApp está passando aqui abaixo, a nossa equipe está pronta ali para te atender. É só chamar no WhatsApp que a gente vai responder todas as suas dúvidas e, de repente, marcar uma chamada de vídeo comigo, ou até, de repente, com o Manuel, para a gente estar conversando, tirando as suas dúvidas e fechar esse contrato que vai fazer você entrar no investimento altamente seguro e altamente lucrativo. É isso aí, Manuel e Dr. Robson. Beleza, maravilha. É isso aí. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aí com o Rodrigo, com o Manuel, né? Que são especialistas.
E agora a terra credenciada. Vamos lá. Ó, pessoal, somos credenciados aqui a Caixa para poder assessorar vocês também, tá? Na parte de leilão e venda direta, né? Eu vou mostrar aqui o cereja do bolo, porque é o seguinte, comprar na venda direta você não precisa pagar leiloeiro, né? Mas nada contra os leiloeiros aí. Vamos lá, passou da terceira fase do leilão da Caixa. Não vendeu, ela manda para venda online e depois ela manda para venda direta online. Vou clicar aqui, ó, acessar terracredenciada.com.br, né? Clicar em filtro personalizado. A gente vai localizar os imóveis aqui de leilão que permite financiamento, tá? Trabalhamos aqui com o Estado de São Paulo. Então, vou selecionar aqui o Estado de São Paulo e também, em relação à parte da forma de pagamento aqui, os imóveis que aceitam financiamento. Clica aqui, ó, aceita financiamento. E na modalidade, você pode pôr na venda direta ou na venda direta online, tá? Venda online ou venda direta online. Venda direta online, quando o cronômetro já está zerado, esses imóveis eles vêm para cá, tá? Então, fica mais fácil para você arrematar, para você comprar sem ter que pagar leiloeiro, tá? Selecionou, clica filtrar. Você vai pré-aprovar seu crédito antes, né? Antes de você escolher o imóvel, né? Você vai pré-aprovar o crédito, você vai estudar o imóvel, vai estudar o edital, você vai levantar os débitos. Se você não quiser fazer isso, você vai contratar assessoria, Rodrigo, Manuel, para poder fazer esse levantamento para vocês, tá? Ou entrar em contato com a imobiliária credenciada também. A gente pode tentar ajudar. Vamos lá. Localizou aqui no estado de São Paulo, né, nosso buscador, 203 imóveis, né, que aceitam financiamento. Né? Então, esses imóveis aqui, todos eles aceitam financiamento, tá? Então, você pode filtrar por preço, por maior desconto. Aí você vem aqui do ladinho aqui, ó, e ordena por menor preço, maior desconto, né? Então, vamos colocar aqui maior desconto. Maior desconto aqui embaixo. O site já vai te mostrar os imóveis que tem maior desconto. Ó. Tem imóvel aqui com 47% de desconto que aceita financiamento. Então vamos entrar num aqui para ver. Fazer um teste, vamos ver, vamos lá. Acessando o imóvel. Clicou no imóvel, vai abrir aqui geralmente a imagem dele, que está lá no site da Caixa, né? Você vai ter aqui o endereço dele, tudo certinho. A modalidade de venda, venda direta online, né? O valor da avaliação, aí fica atento a isso aqui, tá? O valor da avaliação, 223 mil, né? O valor de venda, 117 mil. Você vai estar economizando aqui 105.055,30 centavos, 47,11%, né? Comarca, número da matrícula e o número da inscrição imobiliária, número do cadastro, certo? Aqui do lado, a gente tem aqui o número do crédito da imobiliária, que é o 36786, né, que você vai indicar lá no item 3 da sua proposta, quando você for preencher a proposta, tá? E aqui tem as formas de pagamento que são aceitas. Recursos próprios, ou seja, à vista, né? Permite utilização de FGTS, tá? E permite também financiamento, somente SBPE, tá? Aí você tem que consultar as condições antes de efetuar a proposta, ok? Aí, tributos, sob responsabilidade do comprador, e condomínios sob responsabilidade do comprador até o limite de 10% em relação ao valor da avaliação do imóvel, tá? A Caixa realizará o pagamento apenas do valor que exceder os 10% do valor da avaliação. Por isso que eu falei aqui, ó, presta atenção no valor da avaliação, tá? Se esse imóvel estiver dentro do condomínio, o que você vai fazer antes de comprar? Você vai comprar cegas? Não, você vai lá, entrar em contato com a assessoria para a gente levantar esse débito para você. Se tiver um débito acima de 22.300, a Caixa paga a diferença. Se tiver até 22.300, fica por conta do arrematante, do comprador. Então, ele vai pagar o valor da venda, mais o valor da avaliação, o valor dos 10%, até esse valor, né? E o excedente, a Caixa faz o pagamento, tá? O excedente do condomínio. Lembrando aqui, ó, que tributos também são sob responsabilidade do comprador, tá? Então,
Esse imóvel específico, a Caixa financia 95%, né, desse imóvel de leilão, e você compra com a entrada de 5%, ou seja, 5.896,81 de entrada, você já consegue comprar esse imóvel. Desde que você pré-aprove o seu crédito, né, junto ao correspondente bancário, Caixa, né, correspondente bancário Caixa aqui, certo? Aí você, se tiver alguma dúvida, você pode chamar aqui no WhatsApp aqui do lado também, e a gente faz assessoria para vocês. Quando você for dar lance, você vai clicar aqui em fazer proposta, tá? E aí você vai ser redirecionado para o site da Caixa. Vai clicar novamente em fazer proposta e lá você vai fazer o quê? Você vai preencher a proposta, indicar o Cresce e indicar a agência 1210, que é para documentação que para a gente, tá? Lembrando que se o imóvel, se você for comprar esse imóvel de forma financiada, você tem que indicar o nosso Cresce, que é o 36786, e a agência onde você fez onde pertence o CCA, Caixa aqui, que aprovou o seu crédito perante a Caixa. Por quê? Porque a sua documentação vai estar lá com eles. Então, aí sim, pré-aprovou lá em São Paulo, por exemplo. Aí você vai preencher a agência de São Paulo, onde o Caixa aqui está vinculado, tá? Então, esses dados você vai pegar com quem fez a pré-aprovação do crédito, perfeito? E os dados da imobiliária, né, para levantar os débitos, para poder passar para a Caixa, a parte da Caixa, né, e assessorar vocês, no item 3. Aí você vai indicar lá no item 3 esse Cresce aqui, ó, que é o 36786, tá? Então, você pode indicar o nosso Cresce no item 3 da proposta no site da Caixa, tá? Para imóveis situados no estado de São Paulo, para aproveitar as vantagens, né? Que é a assessoria gratuita aqui da nossa parte aqui, tá? Agora, você quer um plus, você quer algo mais, que é desocupar o imóvel, fazer reforma, verificar se é viável. Aí você entra em contato com o Manuel, com o Rodrigo, aí eles vão fazer uma planilha para vocês e fazer todo o estudo do imóvel para verificar a viabilidade. Perfeito? A gente está à disposição, Manuel. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. Tem o telefone aqui da imobiliária, 18 996 6286, tá? E o e-mail aqui também, tá ok? Se tiver alguma dúvida, lembrando aqui, no item 3 que a gente fala, é aqui, ó. Você vai estar preenchendo, chegou nesse item aqui, você vai digitar o número do Cresce, vai aparecer aqui, TR Imóveis Negócios Imobiliários. E aqui na agência de contratação, se for pagar à vista, você pode colocar a agência 1210, que aí já vem para Guararapes mesmo, então a gente está situado, e a gente faz toda a intermediação junto à Caixa. Agora, se você for financiar, aí você tem que vincular, tá? Essa é a diferença. Se for financiar, você vai vincular o número da agência do CCA que aprovou o seu crédito. Perfeito? Aí sim, você vai clicar em próximo e assim por diante até finalizar a proposta, terminar de preencher. Tá ok? Você finalizando a proposta, o que vai acontecer? A gente vai receber um e-mail aqui com a sua proposta, a gente vai entrar em contato com você, nós vamos mandar o boleto referente a essa compra, né? Se for compra direta, né? Ou se for arrematação, você vai no site do leiloeiro, vai fazer os lances lá, você vai pré-aprovar, entre aspas, né? Você vai fazer a habilitação, né? No site do leiloeiro, pagar o leiloeiro, né? Pagar os 5% do leiloeiro lá. Já aqui na venda direta, você não precisa pagar o leiloeiro, porque já passou por essa fase de leilão. Então, é aí que está a economia, né? E aí, sim, para o leiloeiro, você paga o leiloeiro e o banco, o imóvel, é a imobiliária credenciada que você indicou que vai estar entrando em contato com você para te mandar esse boleto. Ou, se você preferir, você pode acessar o seu próprio cadastro lá e você mesmo emitir, tá? Utilizando o seu usuário e sua senha, tá? Que você pré-cadastrou na hora que você preencheu a proposta. Perfeito? Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente, tá? Tanto a gente aqui, Terra Credenciada, quanto o Manuel, quanto o Rodrigo, estão à disposição, tá joia? E vamos para lá, vamos que vamos, fazer dinheiro. Um abraço, pessoal. Tudo de bom? Valeu, abraço, obrigado.
Isso. Tchau, tchau. Tchau.